Capítulo 18, Tengo. O satélite solitário e silencioso. Pode ser que ela esteja bem perto, disse Fukaeri, mordendo o lábio inferior após refletir seriamente durante um tempo. Tengo tornou a entrecruzar os dedos sobre a mesa e fitou os olhos de Fukaeri. Aqui perto? Em Kuenji? dá para ir andando. Tengo quis indagar como ela sabia disso, mas ele já sabia de antemão que ela não lhe daria a resposta. As perguntas precisavam ser formuladas de forma pragmática para que a resposta se limitasse a um sim ou não. Quer dizer que se eu ficar andando pelas redondezas, posso encontrá-la? Fukaeri discordou, balançando a cabeça. Não adianta ficar andando por aí. Ela está bem perto, mas mesmo andando por aqui, não vou encontrá-la. Ela está escondida. Escondida? Como um gatinho machucado. Tengo imaginou a umami encolhida sob um beiral num local cheirando a mofo. Por quê? De quem ela está fugindo? Evidentemente, Tengo não obteve resposta. O fato de estar escondida quer dizer que ela corre perigo? É isso? Perguntou Tengo. Corre perigo. Fukaeri repetiu as palavras de Tengo, fazendo uma careta como a de uma criança diante de um remédio amargo. Ela não parecia gostar do som das palavras. Digamos que ela está sendo perseguida, disse Tengo. Fukaeri inclinou levemente a cabeça, gesto que dava a entender que ela não sabia. Mas ela não vai ficar nesse lugar por muito tempo, disse Fukaeri. O tempo é limitado. E agora está escondido como um gato machucado e não vai sair andando por aí. Isso ela não vai fazer. Quer dizer que vou ter de procurá-la em algum local especial. Fukaeri assentiu com a cabeça. Que tipo de lugar? Perguntou Tengo. Desnecessário dizer que não obteve resposta. Você deve se lembrar de algumas coisas sobre ela, disse Fukaeri após um longo silêncio. Algo que vai te ajudar. Que possa me ajudar? Disse Tengo. Está querendo dizer que se eu me lembrar de certas coisas, isso poderá me dar uma dica de onde ela está escondida? Sem responder, Fukaeri movimentou sutilmente os ombros. O gesto parecia indicar que a resposta era afirmativa. Obrigado, disse Tengo. Fukaeri assentiu discretamente como um gatinho satisfeito. Tengo foi para a cozinha preparar o jantar enquanto Fukaeri selecionava cautelosamente alguns discos da estante. Não havia muitos discos, mas levou muito tempo até se decidir por um. Após uma longa ponderação, finalmente optou por um antigo álbum dos Rolling Stones. Colocou o disco sobre o prato giratório e posicionou a agulha. Era um disco que Tengo pedira emprestado para alguém na época do colegial
e por algum motivo nunca devolvera. Fazia muito tempo que não o escutava. Ao som de Mother's Little Helper and Lady Jane, Tengo preparou um pilaf de presunto, cogumelo e arroz integral e sopa de pasta de soja com queijo de soja e algas wakame. Refogou uma couve-flor e a regou com molho curry previamente pronto. Preparou também uma salada de vagem e cebola. Para Tengo, cozinhar não era uma tarefa árdua. Tinha por hábito pensar enquanto cozinhava. Aproveitava o tempo para refletir sobre assuntos cotidianos, questões de matemática, sobre o romance ou questões metafísicas. Conseguia raciocinar melhor em pé, com as mãos ocupadas, do que não fazendo nada. Mas nesse caso, por mais que tentasse pensar no assunto, não conseguia imaginar onde seria esse lugar especial de que Fukaeri falara. Seria uma tarefa inglória tentar organizar algo que, a princípio, não poderia ser organizado. O resultado estaria fadado a ser limitado. Os dois jantaram um de frente para o outro na mesa, sem manter o que se poderia chamar de diálogo. Como um casal entediado comendo silenciosamente, cada qual absorto ou não em seus próprios pensamentos. Em se tratando de Fukaeri, era difícil discernir uma coisa da outra. Após a refeição, Tengo tomou um café e Fukaeri comeu um pudim da geladeira. Independentemente do que comesse, sua expressão nunca se alterava. Sua única preocupação parecia ser mastigar a comida. Tengo sentou-se na mesa de trabalho e, conforme a sugestão dela, tentou se lembrar de coisas relacionadas a umami. Você deve se lembrar de algumas coisas sobre ela. Algo que vai te ajudar. Tengo, porém, não conseguia se concentrar na tarefa. Na vitrola, tocava um outro álbum dos Rolling Stones, Little Red Rooster, uma música do tempo em que Mick Jagger era louco pelo blues de Chicago. Nada mal, mas não era uma música própria para fazer reflexões profundas ou desenterrar antigas lembranças. Os Rolling Stones não eram uma banda muito inclinada àquele tipo de gentileza. Tengo achou melhor ficar sozinho num local mais tranquilo. Vou sair um pouco, disse ele. Fukaeri concordou, sem parecer se importar, enquanto contemplava em suas mãos a capa do álbum dos Rolling Stones. Depois que eu sair, não abra a porta para ninguém, está bem? Disse Tengo. Ele caminhou em direção à estação. Usava uma camiseta de manga comprida azul marinho, bermuda caqui surrada e tênis. Nas proximidades da estação, entrou num estabelecimento chamado Mugiatama, cabelo de trigo, e pediu um chopp. O local servia bebidas e refeições leves. Era um bar pequeno e 20 clientes eram suficientes para encher a casa. Tengo havia estado lá algumas vezes. Tarde da noite o local costumava ficar animado, mas entre 7 e 8 da noite o movimento era relativamente fraco e o ambiente tranquilo e agradável. Era um local ideal para se sentar sozinho no canto do balcão e ler um livro tomando cerveja. A cadeira também era confortável. Tengo não sabia o porquê de o bar ser chamado assim. Pensou em perguntar ao dono, mas bater papo com estranhos não era o seu forte. E afinal, desconhecer a origem do nome não lhe causaria nenhum inconveniente. O importante era que o Mugiatama era um local agradável. Felizmente, o bar não tinha som ambiente. Tengo sentou-se numa mesa próxima à janela, enquanto bebia um chopp Carlsberg
e petiscava uma porção de castanhas. Pensou em Almami. Lembrar-se dela significava ter de voltar a ser um garoto de 10 anos e trazer à tona as mudanças que ocorreram naquela fase de sua vida. Quando ele tinha 10 anos, ela segurou firmemente sua mão e logo depois ele se negou a fazer cobranças da NHK com o pai. Não demorou muito para ter sua primeira experiência de ereção e ejaculação. Isso tudo representava uma mudança significativa em sua vida. Obviamente, mesmo que Almami não tivesse lhe segurado a mão, mais cedo ou mais tarde, aquelas mudanças viriam a acontecer. Mas foi Almami que o encorajou e acelerou a ocorrência delas, como se ela tivesse empurrado delicadamente suas costas. Tengo observou durante um bom tempo a palma de sua mão esquerda. Uma garota de 10 anos segurara aquela mão e mudara enormemente algo que havia dentro dele. Ele não conseguia entender racionalmente como aquilo acontecera. No entanto, naquela época, eles conseguiram estabelecer de forma natural uma relação mútua de aceitação e compreensão. Uma reciprocidade quase milagrosa, algo que raramente acontece durante a vida. Não, dependendo da pessoa, isso nunca acontece. Mas naquela época, Tengo não conseguia assimilar o real significado daquele acontecimento. Não fora só naquela época. Até bem pouco tempo atrás, ele ainda não havia entendido realmente o significado daquilo. A única coisa que ele havia feito fora guardar vagamente a imagem da garota em seu coração. Ela deve estar com 30 anos e uma aparência bem diferente. Deve ser alta, com seios maiores e um outro corte de cabelo. Caso tenha deixado de ser um testemunha de Jeová, possivelmente usa maquiagem. Talvez tenha roupas caras e de grife. Tengo, porém, não consegui imaginar a Almami com um blazer Calvin Klein caminhando de saltos altos pelas ruas com passos firmes. Mas era plausível. As pessoas crescem e o crescimento implica mudanças. Talvez ela estivesse por ali sem que ele houvesse percebido. Tengo olhou ao redor enquanto bebia o chope. Ela está por perto. Está a uma distância que se pode percorrer andando. Foi o que Fukaeri disse, palavras que Tengo aceitara. Se ela lhe disse, possivelmente, era isso mesmo. No entanto, no bar havia somente um jovem casal, aparentemente de universitários, sentados no balcão, com os rostos quase colados, conversando com entusiasmo e intimidade. Ao vê-los, Tengo sentiu uma profunda solidão, como havia tempos não sentia. Pensou então em como era uma pessoa solitária, sem nenhuma ligação com ninguém. Tengo fechou os olhos, concentrou-se e tentou relembrar o ambiente da sala de aula da escola primária. Na noite anterior, ele também havia fechado os olhos e voltado àquele local no momento em que se unia a Fukaeri em meio às trovoadas. O retorno fora real e nitidamente concreto. As lembranças estavam muito mais vívidas do que o habitual, como se a chuva noturna tivesse lavado a poeira que as encobria. A insegurança, a expectativa e o medo se espalharam por todos os cantos da sala de aula e, como animaizinhos medrosos, se escondiam dentro das coisas, nos resquícios da equação que fora apagada da lousa, no pedaço de giz quebrado, na cortina barata queimada de sol, na flor do vaso sobre a mesa do professor. Não conseguia lembrar o nome da flor, nos desenhos das crianças penduradas na parede, no mapa mundi atrás do estrado,
no cheiro de cera do assoalho, nas cortinas que balançavam ao sabor do vento e nos gritos vindos da janela. Tengo conseguia reproduzir mentalmente o cenário daquele ambiente com riqueza de detalhes. Conseguia enxergar todo o presságio, o plano e o enigma contidos no local. Naqueles 10 segundos em que Almami segurou sua mão, Tengo conseguiu captar muitas coisas, como uma câmera que registra fielmente todas as imagens na retina. Aquela teria sido uma das imagens fundamentais para que ele conseguisse sobreviver aos seus 10 anos de grande sofrimento. Aquele cenário sempre era acompanhado do intenso toque dos dedos da menina. A mão direita de Almami o encorajava a enfrentar os sofrimentos que o transformariam em adulto. A mão dela lhe dizia: "Não se preocupe, estou com você." Você não está só. Ela está quietinha, escondida, dissera Fukaeri, como um gatinho machucado. Pensando bem, era uma estranha coincidência. Fukaeri também estava escondida. Ela não podia dar um passo para fora do apartamento. 2 mulheres estavam igualmente escondidas num canto de Tóquio. Elas fugiam de alguma coisa. As 2 estavam profundamente relacionadas com Tengo. Será que existe algum elemento em comum? Ou será que é apenas uma coincidência? Não havia resposta. Eram meras conjecturas. Muitas perguntas, poucas respostas, como sempre. Ao terminar o chope, um jovem atendente se aproximou e perguntou se ele gostaria de pedir mais alguma coisa. Após hesitar um pouco, Tengo pediu um bourbon com gelo e mais uma porção. O rapaz informou que só tinha o bourbon da Four Roses. Indagou se poderia ser dessa marca. Tengo respondeu que sim. Poderia ser qualquer um. Novamente pensou em Almami. Um agradável cheiro de pizza assando no forno vinha da cozinha no fundo do estabelecimento. De quem será que Almami estaria se escondendo? Talvez estivesse fugindo da justiça, pensou Tengo. Mas ele não conseguia imaginá-la como uma criminosa. Que tipo de crime teria cometido? Não, ela não deve estar fugindo da polícia. Seja lá de quem ou por que ela está fugindo, não deve ser algo relacionado à justiça. Será que ela não estaria fugindo da mesma coisa que Fukaeri? Foi o que subitamente lhe veio à mente. O povo pequenino. Mas por que o povo pequenino a perseguiria? Se eles realmente estiverem atrás dela, significava que ele poderia ser o motivo principal disso. Tengo não conseguia entender o porquê de ele estar fazendo aquele tipo de papel. Mas se existe alguma ligação entre Fukaeri e Almami, só poderia ser através dele. Mesmo sem querer, ele talvez tivesse usado algum tipo de força para atrair Almami para perto de si. Um tipo de força? Tengo olhou as mãos sem saber o que pensar. De onde viria essa força? O rapaz trouxe o Four Roses com gelo e uma nova porção de castanhas. Tengo tomou um gole,
Pegou um punhado de castanhas e as balançou sutilmente como se fossem dados. De qualquer modo, Aomami estava em algum lugar desta cidade, a uma distância que se podia percorrer a pé. Foi o que Fukaeri lhe disse. Tengo acreditava nela. Se alguém lhe perguntasse por quê, ele não saberia responder. Mas o fato é que acreditava. Mas, afinal, o que ele deveria fazer para encontrar a Aomami escondida em algum lugar? Se já é difícil encontrar uma pessoa com uma vida normal, seria muito mais difícil encontrar alguém que está intencionalmente escondida. Será que ele deveria sair pelas ruas anunciando o nome dela com um alto-falante? É claro que, se fizesse isso, ela não sairia espontaneamente do esconderijo. Isso chamaria atenção e colocaria a vida dela ainda mais em perigo. Deve haver mais alguma coisa que ele precisa lembrar, pensou Tengo. Você deve se lembrar de algumas coisas sobre ela. Algo que vai te ajudar. Foi o que Fukaeri disse. No entanto, mesmo antes de ela ter dito isso, Tengo sempre achou que havia um ou dois fatos importantes que ele não conseguia lembrar. De vez em quando, essa sensação o incomodava como uma pedrinha no sapato. Era algo vago, mas persistente. Tengo limpou a mente como se apagasse uma lousa e novamente vasculhou a memória. Buscou as lembranças que guardava de Aomami, sobre ele próprio, sobre as coisas que havia em torno deles, como um pescador que arrasta delicadamente a rede sobre o fundo lodoso. Tentou se lembrar de todas as coisas, uma a uma, de modo ordenado e com extremo cuidado. Mas eram fatos de 20 anos atrás. Por mais que se lembrasse vividamente do cenário daquela época, eram bem limitadas as chances de recordar objetivamente tudo o que acontecera. Mesmo assim, ele precisava encontrar alguma coisa que existia lá, alguma coisa que ele deixara escapar. E isso tinha que ser aqui e agora. Se não fizesse isso, não conseguiria mais encontrar a Aomami, supostamente escondida em algum lugar da cidade. Segundo Fukaeri, o tempo era curto e alguma coisa perseguia Aomami. Tengo resolveu pensar sobre outros pontos de vista. Qual teria sido o de Aomami? E o dele? Tentaria recordar o curso do tempo e os respectivos pontos de vista. A garota segurava a mão de Tengo e fitava o rosto dele sem nunca desviar os olhos. No começo, ele não entendeu o significado daquele gesto e, desconcertado, olhou-a como quem busca uma explicação. Deve ter ocorrido um mal-entendido ou algum erro, pensou Tengo. Mas não havia nenhum mal-entendido ou erro. O que ele percebeu foi quão incrivelmente límpido e profundo era o olhar daquela menina, tão puro como nada que ele vira até então. Um olhar cristalino como de uma fonte que de tão profunda não se enxerga o fundo. Ao fitar aqueles olhos durante um tempo, Tengo achou que eles o sugariam e por isso, para fugir deles, desviou o olhar. Não tinha como não desviar. Foi então que ele olhou para o assoalho de madeira para a porta da sala, onde não havia ninguém. Inclinando um pouco o pescoço, observou a janela. O olhar de Aomami, contudo, continuou firme sem se desviar.
Mesmo quando ele olhava para a janela, ela continuava a fitá-lo. Tengo conseguia sentir na pele a ardência daquele olhar. Os dedos dela continuavam a segurar firmemente sua mão esquerda. A força com que segurava a mão era contínua, sem variação, hesitação ou medo. Ela não tinha nada a temer e seus dedos tentavam transmitir algum sentimento para Tengo. Como isso aconteceu logo após a limpeza da sala de aula, a janela estava completamente aberta para arejar o ambiente e as cortinas brancas balançavam delicadamente ao sabor do vento. Do lado de fora, o céu estava ensolarado. Estavam em dezembro, mas ainda não fazia muito frio. No alto pairavam nuvens brancas e planas que traziam os vestígios do outono como se tivessem sido espalhadas com uma escova. Ali havia alguma coisa. Havia alguma coisa pairando além dessas nuvens. O sol? Não, não era. Não era o sol. Tengo conteve a respiração e, apertando as têmporas com os dedos, tentou ir mais fundo em suas lembranças, seguindo o tênue fio da consciência que poderia se romper a qualquer momento. É isso. Ali havia uma lua. Ainda faltava muito para o anoitecer, mas ali havia uma lua com 3/4 do tamanho da lua cheia. Tengo ficou admirado de ver nitidamente uma lua tão grande em pleno dia. Disso ele se lembrava. Aquela rocha cinza e insensível parecia estar pendurada com uma linha transparente e pairava na parte baixa do céu como se não soubesse onde seria o seu lugar. Havia nela algo que lhe conferia um aspecto artificial. Olhando-a de relance, parecia uma lua falsa, teatral. Mas, obviamente, a lua era de verdade. É claro que era. Ninguém em sã consciência se daria ao trabalho de pendurar uma lua falsa num céu de verdade. De repente, percebeu que a umami não estava mais fitando seus olhos. O olhar dela se voltara para a mesma direção do de Tengo. Assim como ele, ela também olhava a lua que pairava em pleno dia, segurando firmemente sua mão e com uma expressão séria no rosto. Tengo fitou novamente os olhos dela e notou que não tinham a mesma limpidez anterior. Aquela extraordinária limpidez fora momentânea. No entanto, naquele olhar, Tengo viu algo duro e cristalino. Um olhar fascinante, mas que ao mesmo tempo trazia uma severidade que lembrava o rigor de uma geada. Tengo não conseguiu assimilar o significado daquilo. Finalmente, aquela menina parecia ter tomado uma decisão. Soltou a mão de Tengo e, dando meia volta, saiu rapidamente da sala, sem dizer uma única palavra. Sem sequer voltar-se para trás, ela o deixou num profundo vazio. Tengo abriu os olhos, parou de se concentrar, respirou fundo e tomou mais um gole de bourbon. Sentiu o líquido passando pela garganta e pelo esôfago. Em seguida, novamente pôs-se a respirar fundo. Não conseguia mais ver a imagem de Almami.
Ela deu-lhe as costas e saiu da sala de aula. Desapareceu de sua vida. Desde então passaram-se 20 anos. É a lua, pensou Tengo. Naquele dia eu olhava a lua e Almami também olhava a mesma lua. Uma rocha acinzentada que pairava no céu ainda claro das 3:30 da tarde. Um satélite solitário e silencioso. Os dois estavam lado a lado olhando a mesma lua. Mas o que será que isso significa? Será que é a lua que me conduzirá até o lugar em que ela está? Pensou Tengo. Naquele dia, Almami talvez tivesse secretamente confiado à lua os seus sentimentos, cogitou Tengo. Talvez elas tivessem selado um acordo. O jeito de Almami olhar a lua instigava-o a imaginar que havia nesse seu olhar algo de assustadoramente sincero. Difícil saber o que Almami teria pedido à lua, mas Tengo conseguia imaginar o que a lua teria lhe oferecido. Possivelmente, a lua teria oferecido um sentimento de solidão e serenidade. Era o que poderia oferecer de melhor. Tengo pagou a conta e saiu do Mugiatama. Olhou para o céu e não viu a lua. O céu estava límpido e a lua devia estar em algum lugar, mas como a rua era cercada de prédios, era impossível vê-la. Com as mãos no bolso, Tengo caminhou de rua em rua tentando encontrar a lua. Queria ir a um local aberto, mas em Koenji não era fácil achar um lugar assim. O terreno era tão plano que era difícil até encontrar um leve aclive. Não havia nenhum lugar mais alto, por menor que fosse. Talvez fosse melhor subir na cobertura de algum prédio, mas na região em que estava não havia nenhum que lhe parecesse adequado. Enquanto caminhava, lembrou-se de que havia um parque infantil nas redondezas. Às vezes ele passava em frente quando fazia sua caminhada. Não era um parque grande, mas se não lhe falhar a memória, nele havia um escorregador. Se subisse nele, talvez conseguisse olhar o céu. Não era um escorregador grande, mas comparado com a visão que ele teria do chão, ali seria melhor. E caminhou em direção ao parque. Os ponteiros do relógio de pulso indicavam que era um pouco antes das 8. O parque estava vazio. No centro, um poste alto com lâmpada de mercúrio iluminava toda a área. Uma enorme zeucova estendia seus galhos ainda repletos de folhas. Havia arbustos pequenos, um bebedouro, bancos, balanços e um escorregador. Havia também um banheiro público, mas um funcionário da prefeitura se incumbia de trancá-lo no final da tarde para evitar a entrada de mendigos. Durante o dia, jovens mães com filhos que ainda não tinham idade para frequentar o pré-primário se reuniam no local e, enquanto as crianças brincavam, aproveitavam para conversar animadamente. Tengo chegou a ver várias vezes essa cena, mas quando anoitecia, o local ficava deserto. Tengo subiu na parte mais alta do escorregador e, de pé, contemplou o céu noturno. Na parte norte havia um prédio recém-construído de 5 andares. Antes, ele não estava lá. O prédio servia como uma espécie de paredão, ocultando o lado norte do céu. Mas nas demais direções só havia prédios mais baixos. Tengo olhou ao redor e encontrou a lua no lado sudoeste.
Ela pairava sobre o retalhado de um sobrado antigo. A lua estava com 3/4 do tamanho normal. Era a mesma lua de 20 anos atrás, pensou Tengo. O tamanho era o mesmo. O formato e, eventualmente, a posição também. Possivelmente. Mas a lua que pairava no céu de início de outono era nítida e clara e emanava uma atmosfera de reflexão específica dessa época do ano. Era uma luz muito diferente daquela do céu de dezembro às 3:30 da tarde. A cálida luz que ela irradiava tinha o poder de proporcionar serenidade ao coração, como a correnteza de águas límpidas e o delicado farfalhar de árvores conseguem nos proporcionar. Em pé, no alto do escorregador, Tengo observou durante um bom tempo a lua. Do anel viário da linha 7, ouvia-se um barulho semelhante ao ruído do mar, uma mescla de sons de diversos carros. Eles fizeram com que Tengo subitamente se lembrasse de seu pai na casa de saúde à beira da praia de Shiba. A luz da cidade, como sempre, apagava o brilho das estrelas. O céu estava bem mais claro, mas dava para ver algumas poucas estrelas, especialmente brilhantes em diversos pontos no céu. Mas a lua brilhava com todo o seu esplendor. Ela pairava com retidão, sem reclamar de outras luas, do barulho e da poluição do ar. Ao forçar a vista, dava para ver as estranhas sombras formadas pelas gigantescas crateras e vales. Enquanto observava inocentemente o brilho da lua, Tengo despertou em seu interior um tipo de memória ancestral. A lua sempre fora amiga dos homens, desde antes da descoberta do fogo, das ferramentas e da linguagem. Ela sempre iluminou a escuridão do mundo com sua luz natural, amenizando o medo dos homens. As fases da lua proporcionaram a noção de tempo. A gratidão por essa misericordiosa compaixão devia estar fortemente impressa nos genes da humanidade, como uma cálida memória coletiva, a despeito de, hoje em dia, a escuridão ter sido expulsa em grande parte do mundo. Pensando bem, fazia muito tempo que Tengo não contemplava a lua com tanta atenção. Já nem se lembrava de quando fora a última vez que olhara para ela. Na correria do dia a dia, as pessoas viviam com os olhos voltados para o chão e se esqueciam de olhar para o céu noturno. Foi então que Tengo percebeu que num canto do céu, bem próximo à lua, havia uma outra lua pairando. No começo, achou que era uma ilusão de ótica ou um tipo de ilusão provocada pela luz. No entanto, depois de olhar várias vezes, constatou que havia uma segunda lua com contornos bem definidos. Tengo ficou perplexo e, com a boca entreaberta, observou a direção em que se encontravam as luas. Sua mente não conseguia processar o que ele via. Não conseguia associar o contorno e a essência, como ocorre quando o conceito e a palavra não conseguem sintetizar uma unidade. Mais uma lua? Tengo fechou os olhos e massageou vigorosamente o rosto com a palma das mãos. O que está acontecendo comigo? Pensou. Ele não tinha bebido muito. Respirou calma e profundamente. Certificou-se de que seu estado mental estava normal. Com os olhos fechados, no breu, tentou novamente se certificar de quem ele era, onde estava e o que fazia. Setembro de 1984. Tengo Cavana, bairro de Koenji, distrito de Sujinami, parque infantil
e contemplava a lua no céu. Não havia dúvidas. Em seguida, abriu os olhos lentamente e, de novo, olhou o céu com o coração sereno e atento. As duas luas continuavam ali. Não era uma ilusão de ótica. Havia duas luas. Tengo manteve os punhos fortemente cerrados. A lua continuava silenciosa, mas não estava mais sozinha.